Eu quero falar sobre nós removermos, tirarmos de nós coisas que já não nos competem mais. E eu vou, assim, batizar essa reflexão de tirando a capa. Exatamente isso. Tirando a capa. Então, se você puder ficar pelo menos uns 5 ou 10 minutos, eu tenho uma lição muito preciosa aí para dividir com o seu coração. Você já deve ter lido em algum momento, se você não leu ainda, mas tem um cego, Bartimeu, filho de Timeu, que ele foi curado por Jesus. Ele estava mendigando, e a condição naquela época dos cegos, na época de Jesus, era uma condição não apenas de enfrentar a deficiência da cegueira, mas eles também tinham um problema social que toda pessoa cega ela não tinha acesso a praticamente nada, então eles viviam das esmolas dos outros, então toda a vida deles era dimensionada na ideia de eles serem dependentes das esmolas que os outros assim se compadeciam e davam. E esse cego, ele estava em Jericó, e Jesus ele está indo para Jerusalém, e ele está passando por Jericó, e tem uma multidão próximo, e esse cego ele percebe que é Jesus quem está passando por ali. E ele, de maneira assim bastante eufórica, ele vai começar a gritar e ele vai pedir socorro. Ele vai dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Inicialmente, ele foi não muito bem-vindo por essa expressão. O pessoal não gostou muito dele estar gritando e tudo mais. Só que, por mais que eles tentassem o parar, ele tinha muita convicção do que ele precisava, ele entendeu que se Jesus estava passando por ali, ele precisava, de certa forma, aproveitar essa oportunidade, porque ele entendeu que poderia ser uma oportunidade única. E isso pode parecer simples, mas é interessante que a gente pense que as oportunidades elas nunca se repetem. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: ah, mas o Deus é o Deus da segunda chance, mas a chance que você perdeu agora, ela nunca mais vai se repetir. Você pode ter uma outra chance, você pode ter uma outra oportunidade, mas exatamente como você tem agora, nunca mais vai se repetir. Então a gente precisa nutrir essa ideia de que sempre que uma porta se abre, se eu não entrar por ela, essa porta nunca mais vai se abrir. Que pode acontecer essa mesma porta abrir em outro momento, mas daí é outro momento, é outra situação, é outra dinâmica. Então a gente precisa ter essa consciência de que tudo aquilo que eu não aproveito nunca mais vai se repetir, né? Pode ser que aconteçam coisas parecidas no futuro, mas nunca mais vai se repetir. Então, Deus é o Deus da segunda chance, Deus dá novas oportunidades, mas as mesmas oportunidades elas não são repetidas. Por quê? Porque a porta que se abre para mim agora, por exemplo, eu completei 37 anos. Então a porta que se abre para mim agora, se eu não aproveitar, pode ser que abra uma outra porta daqui, sei lá, daqui 5 anos. Só que daqui 5 anos eu não sou mais a mesma pessoa. Então não é mais a mesma oportunidade. Então a gente precisa ter isso como certeza aí no nosso coração e a gente aproveitar de maneira clara todas as oportunidades que nós temos. E foi isso que ele fez. É por isso esse desespero dele de alguém que está querendo ter um encontro com Jesus, de alguém que precisa de certa forma, ser atendido. E foi isso que aconteceu. Jesus pediu para que os outros homens fossem até ele, o chamassem. E é interessante que antes desse cego ele se apresentar para Jesus, o texto bíblico ele vai dizer o seguinte, que ele removeu aquela capa que o identificava como cego, que o colocava naquela condição de mendicância. Então ele tira aquela capa e ele vai encontrar Jesus já sem essa capa. E isso aqui, assim, me encontrou, essa compreensão me encontrou de maneira tão precisa de que, às vezes, o que nos falta é nós removermos algumas capas da nossa vida. Removermos algumas coisas que estão nos definindo sem que a gente perceba. Então, de maneira clara, esse homem, ele removeu essa capa e ele já foi ao encontro de Jesus sem mais aquilo que o identificava. E quantas pessoas eu vejo que muitas coisas boas já aconteceram na vida dessas pessoas, já foram chamadas por Cristo, elas já tiveram a oportunidade de viver coisas extraordinárias, mas elas continuam sendo definidas pelas capas, pelos nomes, pelas descrições. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque talvez você é livre, mas você prefere usar uma roupa de escravo. Talvez você é livre e você continua se comportando como uma pessoa escravizada. Me lembro de uma vez que eu tive uma discussão com um amigo e ele disse assim, mas nada que... tudo tá tão difícil, tudo não sei o quê, parece que o nosso dinheiro não tem mais valor. E ele começou a reclamar muito, achar todas as coisas caras, tudo não sei o quê e tal. Eu disse pra ele, tudo bem, as coisas estão caras, é tudo muito difícil. Mas para aí, meu filho, você não precisa mais viver como um miserável, você tem dinheiro na conta, você tem um bom emprego. Então essa coisa de você se comportar assim como uma pessoa que não tivesse nada, ela não se sustenta. Eu disse pra ele, meu filho, tudo bem, ok, tá caro, não sei o quê, tá caro isso, tá caro aquilo, mas o momento da vida que você tá vivendo, você não deveria estar reclamando disso. Porque essa capa que você usava já não te pertence mais.
Então a vida dele já tinha mudado, mas ele continuava vivendo exatamente com o mesmo pensamento de quando ele não tinha nada. Então, embora aquela miséria, que ele vivia, de escassez, embora aquilo já não pertencesse mais para ele, mas ele continuava se comportando exatamente dessa forma. Então, às vezes, o que nos falta é a gente remover essas identificações para nós. Então é isso que nos falta. Então, gente, olha, se Jesus já fez uma obra na sua vida, já arrancou você de uma situação, você tem que parar de ficar se comportando como uma pessoa que ainda vive aquela condição, né? Por exemplo, quantas pessoas... Eu mesmo tinha um problema muito sério. Quando eu fui para o centro de recuperação e Deus fez uma obra na minha vida, me resgatou, o que aconteceu é que eu saí do centro de recuperação e a cocaína já não era mais um problema. Só que tinha um outro problema. Sabe qual é o problema? O problema do vitimismo. Então eu continuava me achando um drogado, um ex-drogado, que ninguém me dá oportunidade, que não sei o quê, que olha a minha história, olha como coitadinho eu sou, olha... E isso só me fez mal. E um dia eu entendi, eu me lembro de um amigo muito especial, ele me falou um negócio. Ele estava analisando algumas coisas que eu estava postando e ele disse assim para mim: Gilson, você não é mais um drogado. Você não é mais aquela pessoa que você era. Tá na hora de você começar a falar em coisas boas. E eu achei aquilo assim de uma profundidade tão absurda, tão assim profunda, que eu pensei, poxa, eu sou livre, mas eu estou me comportando como um escravo. Então, a gente precisa remover essas definições, tá entendendo? E diante disso, gente, o nosso desafio aqui olhando para esse cego e vendo essa imagem dele tirando a sua capa, indo em direção a Jesus, aquela capa que o identificava como cego, como dependente, o que isso pode nos ensinar? Primeira coisa que a gente pode aprender com esse remover da capa é que a gente precisa ter certeza de quem nós não somos mais. Grave isso no seu coração. Muito mais importante do que você saber para onde você está indo é você saber para onde você nunca mais vai voltar. Tá entendendo? Por quê? Porque para onde você está indo, não, as oportunidades de Deus elas estão abertas. Deus é um Deus de múltiplas possibilidades. Agora, para onde eu não quero mais voltar, eu preciso ter essa convicção. Então hoje, se você me perguntar, Gilson, como é que você pensa na sua vida? Como é que você pensa dos planos? Eu digo, tem muitos planos, vários planos. Mas então, o que você diz aí? Eu posso dizer que eu sei para onde eu não volto mais. Agora, para onde eu tô indo? Esse ano pode ser que Deus aponte uma coisa, ano que vem pode ser que Deus me dê uma outra direção, e assim a gente fica aberto a viver aquilo que Deus tem. Só que nós precisamos estar fechados para não viver mais aquilo que nós vivíamos. Então, esteja aberto para o que Deus tem, mas esteja fechado para aquilo que você viveu. Grave isso e nunca mais esqueça dessa lição. A questão não é sobre para onde eu quero ir, a questão é para onde eu nunca mais quero voltar. Então, você precisa ter certeza de quem você não é mais e de que lugar você não quer mais voltar. Tá entendendo? Essa foi uma lição que eu aprendi com a vida desse cego. Então, ele foi caminhando em direção a Jesus, mas a capa ficou. Então é isso que nos falta, é essa decisão de se desprender daquilo que não nos compete mais e abraçarmos aquilo que Deus tem para nós. Essa foi, para mim, aliás, uma lição preciosíssima. Então a gente precisa arrancar essa capa muito mais preocupado e saber para onde nós nunca mais vamos voltar. Tá entendendo? Então a questão não é para onde você está indo, a questão é para onde você nunca mais quer voltar. Grave isso no seu coração. E uma segunda lição que eu aprendi com esse texto maravilhoso, de esse cego que tira a capa e vai encontrar Jesus, a segunda lição que eu aprendi com esse remover de capa é que esse cego já não se identifica mais com aquilo que ele era. Ou seja, a identidade dele vai ser definida por Jesus e não pelas deficiências dele. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado para não permitirmos que as nossas deficiências, os nossos erros, pecados, decisões, elas definam a nossa identidade. E nós temos que permitir que Jesus defina a nossa identidade. E foi isso que ele fez. Então, quando ele tira a capa, ele está dando um recado. Gente, como cego, vocês não podem mais me tratar. Tá entendendo? Então, esse recado que ele dá tirando a capa é um recado para os outros, mas também é um recado para ele. Para os outros, para quê? Para que todo mundo enxergue ele sem aquela capa e já não o identifique mais como cego. Então, às vezes, nós somos tratados mal pelas pessoas porque a gente não estipula padrões de tratamento para a gente. Tá entendendo? Irmão, você nunca será respeitado, irmã, você nunca será respeitada se você não estipular padrões de respeito. Então, o que ele está fazendo é dando um recado social. Que recado social é esse? Gente, tô tirando essa capa de cego, então agora, não me trate mais como cego, não se relacione comigo mais como cego. Então, ele está dando um recado, a partir de agora, essa é a minha identificação. Então, ele dá um recado para fora, mas ele também dá um recado para dentro. Porque além de nós construirmos
padrões de identificação para os outros, ou seja, eu não sou mais cego, sou mais drogado, não sou mais isso, não sou mais aquilo, eu tô mandando esse recado. Eu também preciso construir um padrão para que eu me trate dessa forma, tá entendendo? Porque às vezes há pessoas que elas exigem respeito das outras, mas elas mesmas não se respeitam. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Talvez o problema não é as pessoas te chamarem de cego, o problema é você se chamar de cego. Tá entendendo? Então, ele tá dando 2 recados quando ele tira aquela capa. O primeiro recado é: existe um padrão de tratamento e identificação comigo a partir de agora. Então, a partir de agora, eu não quero que se relacionem comigo na ótica de cego. A partir de agora, não. E existe um padrão também sendo estipulado por ele. Ele se tratando não mais como cego. E eu penso que essas duas lições de quando eu tiro a minha capa, eu estou mostrando para mim mesmo, não para onde eu quero ir, mas para onde eu nunca mais quero voltar. E quando eu retiro essa capa, eu também estou mostrando para os outros que há uma nova identificação para mim, um novo padrão de tratamento, e eu estou falando comigo também, dizendo que a partir desse momento é assim que eu estou me tratando. Isso é extraordinário. E a pergunta que deveria nortear a nossa mente, todas as vezes que a gente encontrasse esse texto, observando esse cego, nós deveríamos nos perguntar o seguinte: qual é a capa que não me compete mais? Qual é a capa que eu preciso arrancar da minha vida, pois ela não me identifica mais? Por exemplo, você já deve ter visto isso. Aliás, são coisas que a gente faz quase que todo dia. De você dizer assim, mas eu sou assim. Como assim? Como eu sou assim? Você já percebeu que a gente adora validar os nossos defeitos? A gente adora validar a nossa falha de caráter? A gente adora validar os nossos erros, as nossas imperfeições de maneira poética. Então, costumeiramente, a gente faz isso com muita força. Eu sou assim, esse é meu temperamento, essa é a minha personalidade. Gente, tá na hora de nós arrancarmos essa capa. Ela não nos pertence mais. E olha que interessante, eu já vou terminar essa live aqui. Obrigado por tanta gente que tá entrando aqui, gente. Eu já vou para 20 e poucos, voltou para 15, mas não tem problema. Ó, preste atenção, depois essa live vai ficar salva lá no meu YouTube e um pouquinho aqui no Instagram também. Olha que interessante. Ele retira aquela capa e ele vai em direção a Jesus. Quando ele vai em direção a Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele está tão convicto de que ele já não é cego mais, que ele vai dizer assim: eu quero que você restaure a minha visão. Ou seja, é alguém que tem a certeza daquilo que é, e a certeza do momento que está vivendo. Está entendendo isso? Então, que coisa maravilhosa, gente. Que coisa extraordinária. Quando ele disse assim: eu quero que você restaure a minha visão, Jesus o restaurou. E quando Jesus o restaurou, o texto bíblico diz assim, que ele foi com Jesus pelo caminho. Ou seja, a rota dele foi alterada. Então, às vezes, Jesus quer mudar as nossas rotas, mas a gente precisa abrir mão das nossas próprias rotas. Arrancar fora aquilo que não nos pertence mais. Então, nunca esqueça disso. Vou refrisar mais uma vez. A questão não é para onde você está indo. A questão é você ter a certeza de para onde você nunca mais quer voltar. A questão não é quem você é ainda, mas a questão é quem você não é e não será nunca mais. Tá? Que Deus abençoe, gente. Coloque aí o seu pedido de oração, que agora eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pela sua vida. Então coloque aqui o seu pedido de oração e eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Alcança o teu filho agora, alcança a tua filha agora. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa semana que começa de maneira tão preciosa, tão abençoada. Só tu sabe o coração dos teus filhos, todos esses que estão me ouvindo aqui, e que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida dos teus filhos, pessoas que estão pedindo por portas de emprego, gente que está pedindo pela família, pela casa. Então, Pai, em nome de Jesus agora, todos os pedidos de oração que estão aqui e que foram entregues aqui nessa live, eu quero orar por cada um dos seus filhos, Senhor, que a tua mão, Senhor, esteja sobre a vida deles, abrindo os caminhos que eles precisam que abram. Senhor, em nome de Jesus, alcança a vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que se reúnem aqui, ainda que virtualmente, mas nós estamos em comunhão e graça. Por isso, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus.